Então, ó, voltando aí à nossa instalação, o Windows aqui está sendo instalado, então, tá, vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que ele está fazendo, como vocês podem ver, é copiar os arquivos, tá? Então, a primeira coisa que ele faz é emular como se a gente tivesse posto um CD ou DVD, ó, tá vendo? Então ele pega como se fosse um CD-ROM e aí ele começa a copiar os arquivos que estão dentro desse CD ou DVD para dentro aqui do HD da nossa máquina. E depois que ele copia, ele começa a fazer uma verificação dentro desses arquivos para ver se esses arquivos não estão corrompidos, se não estão danificados e assim por diante. Então a primeira coisa que ele faz aí é essa verificação, né? Como vocês podem ver aí, ele vai indo. Como é outra coisa também que é bom lembrar, na versão que a gente viu, né, no Windows XP da aula passada, como ele era um emulador, né, foi feito aí usando em Flash, então você via que as etapas desses processos eles eram muito rápidas, né? Então a gente tinha aí no momento de copiar os arquivos de um lado para o outro, ou na parte de verificação, a gente via que era uma coisa quase que instantânea. O normal é acontecer algo que é o que está acontecendo aqui, tá? O computador realmente ele demora porque são arquivos que têm que ter uma rigidez garantida. Ele tem que não só copiar esses arquivos do CD, DVD para o computador, né? Como ele também tem que testar se se esses arquivos foram copiados de forma correta, tá? Então ele realmente demora um pouco justamente por causa disso, tá? Porque ele tem que ter certeza, porque esses arquivos eles vão ser a base do sistema operacional da tua máquina. Então nenhum desses arquivos pode estar danificado ou corrompido, porque senão pode diminuir a vida útil da sua máquina, não no sentido de tipo danificar ela fisicamente, mas no sentido de que em pouco tempo de uso você provavelmente vai ter que formatar a sua máquina por causa que o teu sistema operacional foi corrompido ou por qualquer outro motivo que seja. Tá? Então, como vocês estão vendo aí, é um processo demorado, por isso até que eu nem estou pausando o vídeo e mostrando por etapas, né? O intuito meu aqui nesse momento é realmente deixar o vídeo rodar e mostrar para vocês justamente como que esse processo demora, para que vocês saibam que não é um negócio assim rapidinho, como foi no simulador da aula passada, tá? Aí na próxima aula, né, que aí é uma outra versão do Windows que a gente vai estar instalando aqui e finalizando, né, essas versões do Windows, que a próxima aula vai ser a última, aí sim eu vou estar pausando o vídeo e só mostrar para vocês o vídeo na íntegra, né? Mostrando as etapas do processo. Então, já foi 60%, mais ou menos foi quase 4 minutos aqui do vídeo. Então, a gente percebe isso. Lógico, eu podia ter criado uma máquina virtual que usasse mais processamento, utilizasse mais núcleos, utilizasse mais memória, e aí essa etapa desse processo seria mais rápida, obviamente, né? Porque se eu tenho uma máquina mais robusta, logo, né, esse processo seria mais rápido. Porém, na verdade, aí no meu caso, tem dois fatores aí um pouco mais complicados. Um dos motivos é o fato de que, como eu estou gravando aqui, eu já estou gastando recurso da máquina, né? Porque eu estou gravando aqui a máquina, simulando uma máquina e estou mostrando aqui minha cara para vocês. Então pode ser que isso daí acarretar assim, em perda, né, de desempenho aí da máquina de uma maneira geral.
a outra coisa que eu queria aí mostrar para vocês é que assim, às vezes a gente acaba chamando um técnico para ir na nossa casa para resolver esses problemas, né? Teu computador travando e tudo mais. Quando o técnico ele sai da empresa e ele vai para a sua residência, ele acaba cobrando o valor dele em horas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que às vezes a gente está fazendo uma ação, vamos dizer assim, fácil de ser feita, fácil de ser resolvida, só que não é porque ela é fácil que ela é rápida. Por exemplo, formatar um computador, eu vejo como uma função fácil. Lógico, tem todos aqueles pré-processos que eu falei na aula passada, né? Você tem que pegar as configurações do computador, você tem que fazer backup das coisas. Isso daí eu não estou desmerecendo nesse sentido, porque realmente é um trabalho chato. Porque se você esqueceu alguma coisa, você não vai ter como restaurar aquela máquina para recuperar aqueles arquivos e terminar seu serviço. Então, ou você fez bem feito ou você perdeu o arquivo. Então, realmente, nesse sentido, é preocupante. Mas eu falo assim, você chamou um técnico, ele foi para sua casa, e aí ele, por qualquer motivo que seja, ele foi lá e decidiu que há necessidade de formatar aquela máquina para que você consiga aí voltar a ter uma vida e mexer naquele computador. E aí ele coloca para formatar o teu computador, mas como você está vendo aí, ó, já foi quase 7 minutos de vídeo e ainda não terminou de ler, tá terminando agora, de conferir os arquivos. Então é uma coisa que você vai estar pagando para uma pessoa ficar ociosa, né? Lógico, se eu fosse um técnico, eu ia estar aqui olhando, né, o computador sendo formatado, porque se der algum problema eu ia ter que recomeçar e tudo mais, né? Mas se não é o caso, que normalmente não é o caso, a gente acaba ganhando para ficar à toa, né? Basicamente isso. Então, o que eu aconselho vocês quando forem chamar os técnicos aí na casa de vocês? Eu aconselho que, ó, acabou, agora eu vou reiniciar aqui a máquina. Eu aconselho que vocês só chamem os técnicos quando realmente tiver a necessidade, né, uma necessidade real de chamar um técnico para sua casa, para sua residência. No demais, deixa que vocês façam isso, né? Tipo, vai formatar o computador? Pega e formata você mesmo, tá vendo? Não é uma coisa tão difícil assim. É um pouco trabalhosa, é uma coisa que demora, que não é feita de uma hora para outra, mas, né? É uma coisa que é sossegada de ser feita. Né? Aí só chamar o técnico quando realmente você vê aí que o problema que você tem não foi possível ser resolvido ou você não deu conta de resolver ele. Né? Aí você chama o técnico aí para isso. Eu aproveitei lá que parei o vídeo para pegar uma água porque, como vocês viram aí no primeiro vídeo, tava difícil. Né? Esse tempo muito seco aí nosso, mesmo que agora deu uma esfriadinha, mas, né, é um pouco complicado aí, mas beleza. Então a gente está aqui na nossa instalação, ele está finalizando agora a instalação dos componentes aí da máquina. Repara que ao contrário do XP, né, que ele pediu aí algumas características, aqui ele já começou a instalação direta da máquina, justamente porque ele viu, né, que nosso HD, no caso, era um HD vazio, que nunca tinha sido formatado e tudo mais. E aí uma coisa que eu até queria falar com vocês, aproveitar aqui enquanto tá instalando aí, é assim, a gente vai estar utilizando aqui essas máquinas, né, formatando aí os computadores enquanto tá seguindo aí esses passos, ó. Mas isso no Windows, tá? Quando a gente for para o sistema Linux,
Aí o Linux ele é um pouco diferente, não no sentido, né, de ser diferente, porque eu vou ser bem sincero, as primeiras versões do Linux e as versões mais profissionais, porque assim, o intuito do sistema operacional Linux é para o uso não comum, né, do dia a dia, de pessoas de usuário do dia a dia, mas de programadores, desenvolvedores, né, trabalhar com sistema operacional para servidor. Então, uma das características é que ela não necessita de interface gráfica, né, como o Windows, né? Toda vez que a gente vai mexer no Windows, como ele é um sistema operacional voltado para usuários comuns, ele já começa carregando o sistema operacional dele com interface gráfica. O Linux já é o contrário, tá? O Linux você teoricamente instala ele em linha de comando e na linha de comando você fala que uma das coisas que você quer instalar é a interface gráfica dele. Por isso até que os sistemas Linux eles rodam em máquinas muito mais antigas que as Windows e tem um desempenho melhor, porque como ele não se preocupa tanto com recurso gráfico, né? Tipo, ele não quer deixar a coisa bonita, ele só quer fazer a coisa funcionar. Então, para ele, só chora a bota. Ó, vai reiniciar mais uma vez aí o Windows. E aí, enquanto reinicia aí, o que eu queria falar para vocês é isso. Quando a gente tiver em Linux, aí a gente tem outras opções que estão disponíveis aí no mercado que a gente pode estar utilizando, como por exemplo, criar máquinas virtuais, como a gente está criando aqui, só que para Linux. E aí a gente pode estar utilizando ferramentas online, não precisa de, por exemplo, instalar o VirtualBox e ficar aí testando o Linux numa máquina virtual sua. Você pode estar usando outras opções para fazer isso, tá? Então uma delas aí é até a própria Microsoft, não, o próprio Google, ele disponibiliza para a gente aí então os US$ 200, preparando esse computador para o primeiro uso, ele utiliza aí US$ 200 de licença por mês para justamente a gente poder ficar utilizando conforme a nossa necessidade. Então, se por exemplo a gente quer uma máquina com 4 GB de memória RAM, 8 núcleos e tanto de HD, a gente só vai lá, coloca essas características como a gente colocou aqui no VirtualBox, só que pela própria Google Cloud, e cria essa máquina virtual, tá? E aí essa máquina, lógico, quanto mais processamento você gasta nos computadores do Google, mais ele vai te cobrar, vamos dizer assim. Mas ele te libera todo mês US$ 200. Eles não são acumulativos. Então, por exemplo, se eu zerar, aí eu posso pagar, né, colocar mais crédito, vamos dizer assim, naquela conta. E aí ele começa a consumir o restante, né? Ou, por exemplo, se um mês eu não usei US$ 200, eu usei 50, então eu tenho 150 ainda. Terminou o mês, o que o Google faz? Ele me acredita, né, os 50 que eu gastei para eu voltar a ter 200 de crédito. Então ele não é acumulativo, tipo, não usei, ficou lá 200, 400, 600, 800 mil. Ele deixa sempre os US$ 200 aí pra gente. Aí, ó. E aqui a gente já terminou a instalação, ó, do Windows 7. Ó. Ela é uma versão funcional, né? Ó. A gente tem aqui todos os programas, a gente tem até acesso aos joguinhos, ó. Deixa eu ver, campo minado. Aceleração de hardware. Que sacola. Então eu não posso brincar aqui porque eu coloquei os hardwares o mínimo possível. Olha lá. Ela. Caramba, quanto tempo faz que eu não jogo isso daqui. E aí. Tá vendo? Se eu. É verdade, ó, eu tô ensinando vocês a jogar na escola. Nossa senhora. Vou até parar aqui.
falei nada, tá? Não falei nada. Então, iniciante, ó. Olha só que dominado, gente. Colocar as bombinhas aqui. Ai, que legal. Olha isso. Ai, ai. Bem, senão eu não vou dar aula aqui. Então parei, tirei aqui. Tá vendo? Por isso que não pode jogar durante a aula, porque senão você. Então, assim, como vocês estão vendo, ele é funcional, tá? Você tem aí acesso. Deixa eu ver aqui se tem acesso à internet. Provavelmente tem, porque tá vendo? Tem as configurações aqui, ó. Então, é uma máquina de verdade, ó. Perguntar depois. Pelo jeito eu não especifiquei aqui a placa de rede. Mas tem como às vezes a gente criar máquinas, né? E liberar acesso à internet. Aqui tá falando que tem acesso à internet. Bem, depois eu vejo aí. Pode ser que eu desabilitei em alguma outra configuração aqui. Então, essa máquina é uma máquina funcional. Eu posso trabalhar, fazer o que eu quiser nela. E aí, por isso que eu falei, não sei se eu falei na primeira parte do vídeo, que é interessante às vezes a gente ficar criando máquinas virtuais, porque dependendo do que a gente for fazer, né, eu posso aproveitar essas máquinas. Então, por exemplo, eu sou um programador e eu quero aí fazer um teste em várias máquinas no sentido assim de ver qual que é o desempenho daquele programa que eu fiz usando, por exemplo, diversas versões distintas do Windows, porque pode ser que o meu cliente use o Windows 7, pode ser que o Windows use o Windows XP, pode ser que use Linux. Então, no lugar de eu ter várias máquinas físicas, eu posso ter várias máquinas virtuais, e aí eu só venho aqui, né, starto a máquina virtual, coloco ela aí para rodar, né, configuro e instalo aí a aplicação, testo o desempenho dela aqui, vejo como é que ela foi, fecho essa máquina, abro outra e assim por diante. Tá? Então é interessante nesse sentido, porque ela dá muita flexibilidade para a gente. Né? Mas, como vocês viram, é bem tranquilo. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que nessa versão aqui, é que agora que eu me adentrei, a gente instalou, se não me engano, o Windows 7 Basic. Deixa eu ver aqui, computador, propriedades do computador. Windows 7, a Home Basic. Na Windows 7 Home Basic, aí do jeito que a gente instalou aí a máquina, 3 dias para ativação. Nessa daqui que a gente instalou aí a Home Basic, ele não pede certas configurações, como por exemplo o nome do computador, né, e outras características aí que, como vocês viram no XP, ele acaba pedindo. Então, era isso que eu até queria mostrar para vocês, mas eu não percebi que na instalação eu escolhi o Home Basic. Como ele é o básico do básico, vamos dizer assim, então ele só pede os recursos necessários. Né? No caso do você tem aí as configurações, ele foi e já instalou aí a máquina. Mas, dependendo se for, por exemplo, a Windows Ultimate, ele já pede, por exemplo, para você colocar as configurações de rede, para você colocar o nome da máquina e assim vai. A diferença entre o Windows XP e o Windows 7, como vocês podem ver aí, é que o Windows 7 ele te deu essa liberdade de você ficar instalando a máquina e ele já pediu os dados antes da instalação. Antes da instalação obrigar o usuário a digitar aquela informação. Enquanto o Windows XP era assim, ele instalava a máquina. Chegou na parte que ele pede o nome do computador. Se você não digitar o nome do computador, ele parou a instalação ali e ele fica te esperando. Aí até você digitar o nome do computador. Aqui, né, nessas outras versões, ele pede essas características no começo da instalação. Então você consegue digitar no comecinho da instalação o nome da máquina e as outras características e a máquina vai estar instalando. Quando a máquina chegar na parte... Desculpa. Quando a máquina chegar lá na parte que precisa do nome do computador, como você já digitou antes esse nome,
ela simplesmente vai pegar aquela informação e vai continuar a instalação de boa. Então quer dizer que ela acaba não ficando ociosa, ela sempre tem coisa para processar, sempre tem coisa para trabalhar. Ao contrário, por exemplo, do Windows XP, né, que ele para a instalação, espera você digitar e aí ele continua a instalação, tá? Então essa é a principal diferença entre as duas aí. O que eu vou pedir que vocês façam aí na aula de hoje? Eu vou pedir que vocês instalem o Windows 7, né, do jeito aí que vocês viram eu instalando. Só que, se possível, não escolham essa versão Home Basic, tá vendo? Como você viu, né, lembra quando a gente já digitou lá no comecinho o usuário? Aqui ele já colocou o nome de usuário, VirtualBox Users. Então quer dizer que o próprio VirtualBox, na hora que a gente criou a máquina, ele já pediu algumas informações que seriam importantes aí para a máquina. Tá? Então tenta instalar o Windows pelo VirtualBox e façam para mim como exercício. Eu quero que vocês façam uma linha do tempo falando todas as versões que foram lançadas à família Windows. Pode fazer o Windows para usuário, pode misturar os servidores também, não tem problema. E eu quero que vocês coloquem o ano. Então, por exemplo, o Windows 1 foi lançado no ano tal. O Windows 2 foi lançado no ano tal. O Windows XP, o Windows 2000, o Windows 7, o Windows 10, o Windows 8. Então, quer dizer, coloca todas as versões do Windows que foram lançadas até hoje e vai colocando as datas de lançamento. Você vai criar meio que uma timeline de lançamento aí das versões dos sistemas operacionais Windows, tá bom? Então essa é a atividade aí da semana. Para desligar a máquina é a mesma coisa. Você abre aqui o menu iniciar, vem aqui em desligar ou clica aqui nos botões que ele mostra as outras opções e aí você desliga a sua máquina. Lembrando, é uma máquina virtual, porém ela se comporta do mesmo jeito que uma máquina física. Então você não pode simplesmente chegar aqui e fechar como se fosse uma aplicação. Você tem que pedir para que aquela máquina encerre o processo dela como uma máquina normal aí do Windows, tá? E aí tá aí nossa máquina criada. Tudo bem, gente? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.